Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, verso 105. Gotinhas da verdade. Em nosso ministério Pão Vivo, que em nosso canal no YouTube, nós estamos cada dia numa nova lição, num aprendizado na palavra do Senhor. Falando nesses dias sobre a grande promessa, a promessa do Espírito Santo. E alguém poderá perguntar, mas o tema principal é o tempo do fim? Como aplicar, adaptar o tema tempo do fim com a promessa do derramar do Espírito? É muito simples. O derramar do Espírito Santo foi sinalizado para os últimos dias. Últimos dias e tempo do fim são interligados. O que a gente vai aprender à medida que formos avançando aqui nessa promessa de Joel. Veja que aqui está escrito assim: acontecerá depois, isso é Deus dizendo, acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Aprendemos que esse depois está ligado a um passado tenebroso de Israel. A economia da nação em baixa, a agricultura destruída. Deus tinha enviado uma terrível praga de gafanhotos. Esses gafanhotos que foram o instrumento do juízo de Deus contra uma nação que, embora fosse escolhida por Deus, mas violaram princípios divinos, abandonaram a Deus. E sempre que abandona a Deus, o juízo vem. E o juízo veio forte sobre Israel. E esse profeta, o profeta Joel, como esse homem falou contra o pecado da nação. Quantos convites, quantos apelos para a conversão do povo. E dá-se a impressão de que deu resultado. E então, Deus, ligando aquele momento com momentos futuros, cujo futuro não só abrangia Israel, mas abrangia nós, abrangia o mundo todo. Veja que Israel tinha um sistema de culto baseado em sacrifícios. Aliás, eles tinham o chamado sacrifício diário. Aquela oferta, aquele sacrifício que era oferecido diariamente todos os dias à tarde, 3 da tarde. E, enfim, vinha também a expiação, que era uma vez por ano. Um trabalho sacerdotal completo. E agora Deus anuncia uma mudança. Você já percebeu
que na área espiritual, na área religiosa, o povo não gosta de mudanças. O povo é apegado a tradições. Você já ouviu aquela? Meu avô era dessa religião. O meu pai era dessa denominação. Eu vou morrer aqui. O povo não gosta de mudança. E você já notou que Deus, por ser vida, Ele é dinâmico, Ele é dado à mudança. Então, Ele estava anunciando através do profeta Joel uma mudança radical que não atingiria só Israel, só uma nação, mas o mundo todo. Ele fala para Israel, olha, depois desse tempo de crise que vocês estão passando, virá um tempo novo em que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. O que Deus estava dizendo? Deus estava dizendo: eu vou alterar o sistema eclesiástico. Eu vou alterar o sistema sacerdotal. Sabem, ao derramar o meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Olha, o que pensou? Será o que pensavam os judeus diante dessa profecia? Os nossos filhos e nossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos mancebos terão visões. E até sobre os meus servos e minhas servas eu derramarei do meu espírito. Isto é, ele estava dizendo até os escravos. Aleluia. Que mudança! Eu digo aleluia, né? Mas eles devem ter assustado. E olha, Deus estava falando de algo que aconteceria. Veja o que é a profecia. Joel profetizou em torno de 8 séculos antes de Cristo. E no Pentecoste, Pedro viu isso acontecer. E o povo dizia, quando viu, isso estava se cumprindo. O povo, quando viu os apóstolos, naquele êxtase, falando em línguas de nações, aqueles meros discípulos, nunca tinham frequentado escola linguística. De uma hora para outra, falando língua de nações, cada um entendia na sua própria língua. E o povo disse, estão bêbados. Estavam bêbados, sim, mas bêbados de Deus. E então, Pedro tomou a palavra e disse, não, é muito cedo para a gente ter bebido. Era 9 horas da manhã. O que está acontecendo? Está se cumprindo aquilo que o profeta Joel disse, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Aleluia. As coisas mudaram. O apóstolo Paulo diria mais tarde, olha, cuidado, ninguém vos engane por causa de dias de festas, sábados, lua nova, tudo isso são sombras daquilo que havia de vir.
mas o corpo é de Cristo. Isto é, a sombra passou, a sombra passa, mas aquilo que é concreto é eterno. Era isso que Deus tinha dito para Joel. Será um tempo novo. Que pena, as pessoas não gostam de mudança. Me lembro, eu fiz parte de um avivamento espiritual nos anos 80. Como aquelas pessoas dogmáticas, amarradas em tradição, elas gemiam, elas se opuseram, elas criaram caso contra o operário de Deus, por causa do apego numa tradição, numa denominação, aquela rejeição pela mudança. Ah, como eu sofri oposição. Ah, como Deus me deu tanta coragem. Eu me lembro, uma pessoa, no sentido denominacional, dedicado. E ele se opôs ferrenhamente contra o ensino, contra a pregação. Ele se tornou, isso da parte dele, né? Tadinho. Ele se tornou meu algoz, perseguidor. E como eu vivia pregando aqui e acolá, mas na região, nos sítios, e alguém me falou que ele costumava dizer, quando ele sabia que eu ia pregar naquela região, ele costumava dizer, o capeta vem pregar aqui hoje. Misericórdia. Que nome que ele me dava, né? Mas aquilo não era contra mim. Aquela oposição não era contra mim. Era contra Deus. Eu estava pregando uma mudança. Essa mudança que Deus disse que iria fazer nos últimos tempos, estava começando a fazer ali. Que bênção! É a obra de Deus. Deus é vivo, é vida. Onde há vida, há movimento, há mudança. Deus é dinâmico. Joel estava dizendo para o povo, depois dessa fase que vocês estão passando, vai vir uma fase nova. Vocês vão ver os vossos filhos e as vossas filhas profetizando. Vocês vão ver os vossos velhos com sonhos. Não apenas aquele sonho, aqui não fala só daquele sonho que a gente tem quando dorme, mas aquele sonho alto. Eu conheci velhos assim. Eles estavam velhos na idade biológica, mas espiritualmente aquelas pessoas tinham cada sonho espiritual que a gente olhava assim, pensava que eram menininhos. Mas foi isso que Deus disse. Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos mancebos terão visões. Não serão aqueles mancebos carnais, não. Vai acabar isso aí. Eles serão visões, não apenas como um dom do Espírito, mas serão jovens visionários, corajosos. E aí ele arremata até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito. Sabe o que ele estava dizendo? Até os escravos que tinha naquele tempo. A gente tem que terminar, mas nos acompanhem em cada vídeo. Fiquem na graça e na benção do Senhor. Amém e amém.